sejam todos bem-vindos, bem-vindos, amiga, bem-vinda, grata por estar aqui, por compartilhar esse momento comigo. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também. Trouxe meus golfinhos para ancorar Que delícia. essa alegria, essa energia de felicidade que eles têm, né? De leveza, de fluidez. Que seja um momento bem fluido, bem gostoso aqui para todos nós. Arro, arro. Então, amiga, eu senti, para a gente ancorar essa abertura, fazer a prece das 7 direções galácticas. E Bora. aqui, eu acho que vou ter que botar alguma coisinha aqui, gente, para aumentar, porque eu tô muito cortada. Calma aí, vamos ver se vai dar. Ai, 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 ai. Tô mais ainda. Tá, tem que baixar acho que um pouquinho, né? Tem que baixar. Calma aí, gente. Calma aí. Oi. Sejam Deixa eu... bem-vindos, bem-vindos. Vou ter que ficar aqui atrás, amiga. Tudo certo. Senão eu fico cortada. Ok. Aí, agora sim. Tá melhor? Tá ótimo. Quem tá Tá chegando ótimo. aí vai dando boa Então, noite, vai dando um oizinho. ai, quanta gente amada. Coisa boa. Sejam bem-vindos. Então, amiga, nessa live O Tempo é Cura, eu senti da gente trazer para ancorar esse momento a prece às 7 direções galácticas. Podemos fazer. Eu vou Bora. convidar todos que estão assistindo nesse momento, talvez fechar os olhos, mas deixar essa prece reverberar no campo. Depois eu vou querer que vocês coloquem aqui o que vocês sentiram, tá bom? Talvez muitos de vocês não conheçam, mas eu vi que alguns conhecem, né? Que estão aí já. Coisa boa ver vocês. Vamos lá, então. Vamos fazendo uma inspiração profunda. Observem as sensações no campo de vocês. Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Rayu, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Rayu, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Rayu, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica venha em paz. Arro. Arro. Em Lakesh. Em Lakesh. E aí, gente, o que vocês sentiram? Quem já conhecia essa linda prece das 7 direções galácticas? Coloquem aqui pra gente. Nadi, linda! Bem-vinda, amor! Bem-vinda, bem-vinda! Coisa boa ter vocês aqui. E aí, meu bem, como sentiu, como reverberou a prece aí? Nossa, cheguei meio avoada aqui, confesso, assim, um pouco meio aérea, e agora eu consegui chegar aqui agora, né? Acho que esse é o aprendizado mais simples e ao mesmo tempo mais difícil, né? Desafiador, que é a gente estar aqui e agora, percebendo o que está dentro,
percebendo esse entorno, né? Percebendo esse momento, né? Tô aqui sem óculos tentando ver quem é que tá chegando, mas tá tudo certo. E eu sinto que a gente está estabelecendo um campo aqui, né? Um campo de cura, um campo de cuidado. Eu gosto muito de falar, Paulinha, já vou só fazer a relação Segue. dessa palavra cura com o cuidar, né? Eu escuto muito do Rica, que é um querido amigo, assim, de caminhada, um baita mentor, nosso professor também. E ele fala, assim, que curar é cuidar, e cuidar é prestar atenção. Então, que a gente possa aqui agora prestar atenção no que a gente está compartilhando aqui, no que cada um comenta aqui, que a gente possa partilhar esse tempo juntos e se cuidar, se curar nesse agora, né? Não interessa se isso aqui é um Instagram que tem um monte de coisas assim mais superficiais, a gente sabe que sim, mas a gente pode aqui agora fazer esse momento profundo, esse momento cuidadoso e curador para nós. Eu sei que isso reverbera aí no teu coração também, né, Paulinha? Ou não? Acho que sim, né? Arro, total. E a gente estava falando exatamente dessa profundidade das relações, né? O quantas vezes a gente espera alguma situação específica, né? Ou para se aprofundar, e esse aprofundamento pode ser sempre no aqui e agora. Né? Tu olhar a pessoa que está na tua frente com profundidade, realmente dizer um bom dia, olhando para aquela pessoa para ver se ela está num bom dia, estar presente. Isso é tu estar com os teus sentidos presentes, né? Não só os psíquicos, mas todos eles. Isso eu acho que é muito importante, né? E essa questão, já trazendo assim uma coisa que eu sinto, que é o tempo de cura. E o tempo de cura é o aqui e agora, né? É essa presença, é essa escuta, principalmente a escuta afetiva. Ele também, o Rica, porque a gente está fazendo a jornada junto, então não adianta, a gente acabar compartilhando, né? Sim. E ele estava falando do que é ser um terapeuta, né? E é uma coisa que eu me lembro, tu aqui, a gente ali perto da lagoa, e a gente falando que o terapeuta nada mais é, claro que tem, né, muito estudo por trás, tem muita questão, mas o principal é essa escuta afetiva e amorosa e atenta, né? Estando presente, assim. E é assim que eu sinto, né? O que é o tempo de cura? É cuidar do teu agora, é cuidar desse instante, com as pessoas que estão na tua volta, com a intensidade que elas merecem, com a tua intensidade que tu pode, né, te propor nesse caminho evolutivo. É assim que eu sinto, assim, já dando uma rebatida aí no que tá falando, amiga, no bom Sim, sentido. sim. E alguém já comentou aqui, Paulinha, já veio que está. Ah, e a Vanessa daqui, da nossa terrinha, vai ter surpresas aqui, Vanessa. Gurias, muito necessário trazer a cura para as nossas vidas. Nessa época tão triste, vivendo tantas perdas, tenho certeza que essa energia de cura irá transmutar. Não tenho dúvida, Vanessa. E realmente aqui é uma cidade pequena, onde está acontecendo muitas perdas, pessoas conhecidas, e desconhecidas também, não é essa a questão, né? Mas que a gente está se sensibilizando. Mas hoje eu estava falando com uma amiga, desculpa se eu já estou me estendendo, mas eu sinto assim que o quanto está sendo desafiador, mas o que isso está nos proporcionando, né? Um olhar de compaixão que muitas vezes a gente não tinha com o próximo e que já deveria estar já nato, né? Mas está trazendo tanto esse ensinamento da compaixão, de tu olhar que o que está acontecendo ali pode acontecer aqui, e aí traz a lição da unidade, né? Que nós somos um, e isso vai aumentando a nossa capacidade, eu acho, de trazer as virtudes pra gente. A gente está aqui adquirindo mais virtudes nesse momento desafiador. Eu sinto, querendo ou não, tá sendo um tempo de cura. E eu sinto de complementar a tua fala, assim, inclusive incluindo aqui nesse momento, né, todas as pessoas. A gente está aqui sorrindo, né?
A gente tem o privilégio de estar aqui nesse momento, nessa noite, sorrindo, trazendo, se sentindo alegre, né? Porque também tem isso, hoje em dia, paira no ar algo que a gente também não pode mais se sentir feliz, né? Claro que dói para mim também, né? Em certos momentos do dia eu acolho muito as notícias, né? As coisas que eu escuto, amigos, queridos, né? Vamos incluir tudo isso aqui nesse momento, sim, isso faz parte. E tem uma pergunta que eu gosto muito de usar, que eu aprendi com uma querida amiga, né? Que também é terapeuta, consteladora, Flávia. Não sei se ela está aqui, daqui a pouco ela pode entrar aqui que, ok, né, essa dor tá aqui, né, esse sentimento de tristeza tá aqui, mas e o que tem a partir disso? Né? Eu reconheço que isso tá aqui, mas o que tem a partir disso? E aí a gente pode se lembrar que a gente tá respirando, então isso é um paradoxo nesse momento, né? Eu todos os dias tenho acordado grata por estar respirando bem, quando a gente está vivendo um tempo lá fora, né? Lá fora que eu digo, né? Tá por aí, né? Um bichinho que ataca os pulmões, né? Que o principal sintoma é a falta de ar. Então hoje até quando eu fui gravar aqui um post, né? Nos stories aqui para falar da live, né? Me veio assim, nossa, a primeira coisa que eu preciso falar é de agradecer por respirar. Né? Então, assim, reconhecer isso que a gente tem, que é essa vida que está pulsando aqui agora, ajuda a ancorar essa energia de esperança, de que nada é assim para sempre, né? Tudo passa, né? Se a gente está alegre agora, a gente se lembra que ontem ou anteontem teve um momento lá que a gente estava arrancando os cabelos, né? Com alguma questão específica, estava passando por alguma crise pessoal, enfim, algum problema, alguma questão, mas passa, né? Então, tá tudo bem? Vai passar. As coisas não estão bem? Também vai passar, né? Então, acho que só essa fala, Paulinha, assim, no início, para a gente poder incluir essas emoções todas, né, que estão aí, esses sentimentos, né, um pouco de medo, né, um pouco de Acolher, né? angústia, para que a gente possa acolher tudo isso agora, né, e por que não transmutar essa angústia ao longo desse tempo juntos aqui, né, aproveitar essa oportunidade, saborear esse momento aqui. Temos aqui agora 13 pessoas, 13 ou 18? Eu não enxergo. É 13 o nosso número. 13 pessoas, né? 13 pessoas aqui agora. Os números, eles falam 13 com a gente o luas, tá tempo tudo todo. certo. Então, vamos incluir tudo isso. Vamos incluir a alegria dos golfinhos, a alegria da gente estar aqui respirando e podendo aproveitar esse momento através dessa tecnologia incrível que permite que a gente esteja, sei lá onde. A Paulinha está em Tapes, eu estou aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Se o pessoal quiser falando aí aonde, né? Qual cidade tá, É. vai escrevendo para a gente ir incluindo, né? Todos esses lugares, esses espaços aqui na Terra. E é Até isso. porque a alegria, né, amiga, falando da alegria, porque a alegria ela tem o poder curador, né? Tem um poder curador. Isso que tu estava falando me remete muito à impermanência, né? A gente saber que a gente tem que honrar também se a gente está tudo bem. E tá tudo bem quando a gente não está tudo bem. Acolher, né? O que a Flávia falou e tu reproduziu aí é perfeito. Né? Tu trazer esses sentimentos para que tu possa transmutar. Não é uma negação, não é uma espiritualidade tóxica, nada nesse sentido. Exatamente pelo contrário. É para te entender por que, que aquela dor tá ali, por que, que aquelas sensações tá ali, para que tu possa fazer diferente. Né? E aqui a gente está propondo a fazer diferente. Fazer diferente o quê? A tu trazer a tua própria cura, tu ser o teu curador, tu ter a tua medicina. Que esse tempo é agora. Às vezes a gente sempre espera ser salvo e na verdade a cura está em ti, né? Tá nos teus pensamentos, nas tuas ações, no teu entendimento, no teu autoconhecimento, nas tuas percepções. E isso é acolher tudo que tu é, né? Com dores e sombras e luz, enfim. E amiga, o que que tu entende sobre o tempo de cura? Então, tempo, né? Acho que dá para falar de tempo e falar de cura, né? A gente já falou aqui do tempo ser agora. Eu quero convidar aqui cada um a perceber, assim, o que, o que acha que é o tempo, né? Como que se mede o tempo? Como que
como que se descreve o tempo, né? Como é que a gente descreve o tempo? Como é que a gente não toca o tempo? A gente sabe que ele acontece porque hoje eu tô mais antiga que ontem, né? A gente sabe que tem uma passagem de tempo, que o Sol, enfim, tem esses ciclos da natureza, né? Que todos os dias a gente vê o Sol nascer, né? Depois ele se põe, e aí vai passando os dias, a gente sabe, a gente mede, hoje tem um calendário chamado gregoriano, em que a gente mede, né? 365 dias por ano, né? E é uma bagunça, desculpa, gente, falar, mas hoje eu percebo assim, antes eu não pensava, mas depois eu comecei a me questionar, né? A gente vive no gregoriano, assim, uma certa confusão, né? Porque agosto, setembro é 7, mas é o mês 9, outubro, 8, mas é o mês 10, dezembro, 10. E tem meses que começa numa segunda-feira, né? O primeiro dia, tem meses que começam numa quarta-feira. Então, parece que ele está a serviço de nos deixar meio desconectado dos ciclos naturais, né? E aí eu volto para a questão do tempo. Como a gente percebe o tempo, né? Um exemplo bem simples, assim, né? Bem simplesinho. Eu tô no trânsito, fecho o sinal. 60 segundos só, 60 segundos passa assim, se arrastando, né? Especialmente se eu não tiver nada, não estiver fazendo nada no carro, não tiver com alguém conversando, passa se arrastando. E eu tô aqui agora com a Paulinha, não sei quanto tempo passou aqui, mas parece para mim que foi 5 minutos, né? Eu não sei quanto tempo já passou, a gente não tá medindo aqui quanto tempo do relógio. Mas a gente foi ensinado e foi acostumado a medir o tempo com o relógio, com o calendário, né? Mas e se a gente se permitisse perceber o que é o tempo, né? Para mim, o tempo é o que eu percebo. É o que eu percebo assim em relação a como as coisas vão mudando, né? Tô bem desconstruindo aqui assim, né? O que a gente já sabe sobre tempo. E se conforme as coisas, é o que eu percebo assim de mudança nas coisas, nos fatos, né? Um dia, outro dia, os ciclos da lua. O que eu faço nesse tempo, então? Né? E eu percebo que ele demora mais quando eu não estou presente do que quando eu estou presente. Né? Então, a gente começar a refletir sobre o que é o tempo um jeito interessante da gente poder falar sobre cura. Considerando que o que eu trouxe no início, né? Que curar é cuidar. Né? Então, como que eu cuido do tempo, né? Que a gente fala tanto em gastar, né? Gastar tempo, ter tempo, né? Como que a gente tem tempo? Não sei, Paulista, eu tô viajando aqui, mas a ideia é poder É movimentar um isso, pouquinho a aqui. proposta aqui é a gente viajar. Mas eu concordo em gênero, número e grau contigo, amiga. Eu concordo muito. E isso que tu trouxe, quanto a gente está presente, o tempo ele passa mais rápido, mas é uma coisa fluida. Ele é. Como é que eu posso dizer assim o que eu sinto? Ele é tão pleno, os teus afazeres no teu dia, quando tu tá na presença, quando tu tá em conexão com o tempo natural, que inacreditavelmente quando tu entra assim numa frequência que a gente vê que tá no gregoriano, tu sente no teu campo essa diferença, né? Então, a presença, antes de eu ter essa ideia do tempo natural e de eu começar a vivenciar, e não é sempre que eu tô no tempo natural, porque às vezes a gente entra, quando a gente vê, a gente tá, né, super envolvida, mas era uma coisa que eu já trazia, essa questão da presença, do tempo como algo curador, né, com a yoga. E depois eu coloquei o tempo natural na minha vida e fez muito mais sentido. Mas por que eu falo isso, assim? Porque se tu for pensar no teu agora, tu não tem muito problema. Tu não tem... O que é, assim, tu não tem muita dor. Tudo é uma projeção do futuro e do passado.
e tu te propor a viver o tempo natural, tu viver na presença, tu viver em estado de cura, porque até quando vem um desafio e tu tá no tempo natural, tu tem uma percepção diferente desse desafio. Tu não desvia dele, tu olha para ele. Tu está presente nele. Então, tu tem a possibilidade, né, de transmutar ele com muito mais facilidade, aquilo que a gente estava falando lá no início do acolhimento. Se tu tá presente, quantas vezes eu e a Ana, a gente, né, se encontra, como tu está hoje, como eu estou hoje? Ah, hoje eu percebo que eu estou assim. Isso eu preciso ver, eu preciso saber. Então a gente vai conversando com a gente mesmo no nosso aqui e agora, percebendo para que a gente possa, naquele mesmo tempo de cura, estar transmutando essas coisas que estão vindo e que nem sempre são as mais elevadas, né? E que faz parte do processo. Então eu vejo assim como a presença caminhando no lado do tempo e no lado da cura. Sim. E E aí, hoje pode falar, pode falar. Fala é do só hoje. porque hoje a gente tá num dia que é mago, né? Por isso que a gente colocou até o maguinho ali, porque nós duas seguimos o tempo natural e hoje é um dia do mago. O que é o mago? A Ana é maravilhosa para falar isso, amiga. Fala, o que é um mago elétrico que O nós Mago estamos hoje? Elétrico. Então, gente, olha aqui, querida Vânia tá aqui do Tzolk'in. Então, gente, a gente começou falando, né? A gente fez essa prece no início. Quando a Paulinha fala tempo natural, a gente está se referindo a seguir o sincronário da paz. Por que sincronário, né? Sincronário, ai, é diferentona, né? Como eu já ouvi, assim. Não é nada disso. Sincronário porque ele sincroniza com o tempo natural, né? Eu tenho uma fala que eu gosto muito, assim, que eu quero trazer sobre tempo ainda, que é uma pergunta, acho que foi da Flávia que eu ouvi, da Flávia Melissa, uma outra psicóloga. E ela diz assim, se a gente perguntasse para as árvores agora, que tempo, que horas são, né? Que horas são? O que elas diriam, né? É agora, né? O tempo todo é agora, né? O relógio foi inventado lá no tempo da Revolução Industrial, né? Então, junto com as máquinas veio também o relógio para controlar, né, o tempo que as pessoas produziam, né, que era muito intenso. Então, tudo que a gente vive hoje na sociedade está relacionado com essa história. Então, o sincronário, ele nos... É como se a gente estivesse dia a dia podendo recordar como é ser natureza. Porque a gente fala muito assim, eu estava lá fim de semana, fui lá no meio da natureza, preciso entrar em contato com a natureza, preciso ir para a praia, preciso... Cara, a gente é natureza. E a gente está esquecido disso. Por exemplo, eu estou aqui agora num apartamento, no segundo andar. Eu estou suspensa. Eu estou num segundo piso de um prédio de concreto. Eu não estou no chão, eu não estou encostando no chão, eu estou suspensa. E pensa quantos prédios existem, né, nas cidades metropolitanas, né? Como as pessoas elas estão dentro de caixas de concreto, tendo que trabalhar X horas, né? A gente trabalha muito mais, as pessoas trabalham muito mais do que usufruem do tempo, né, para todo o resto, que é a família, né? Que é a arte, né? Poder curtir um lazer, poder ler, poder estudar, né? Poder, enfim, viajar, poder fazer muitas coisas, né? Com o tempo. E olha que interessante, eu tenho até dificuldade de citar o que a gente faz fora do trabalho. Eu ainda tenho, embora eu já trabalhe como autônoma durante um tempo, né? E venha seguindo o sincronário também já faz algum tempo, eu ainda tenho uma certa dificuldade de listar coisas que a gente pode fazer sem ser trabalhar, né? Às vezes eu me pego trabalhando muito, inclusive, mesmo sendo autônoma, né? Porque é esse condicionamento que a gente está inserido nessa sociedade de ter que, né? De ter que cumprir o horário, cumprir a regra. Então, o sincronário da paz, né? Olha que maravilha, sincronário da paz. Então, ele nos sincroniza com os ciclos naturais para que a gente possa, dia a dia, cultivar esse estado natural que é, sim, sentir paz. Isso é natural. Sentir paz é natural, é nosso. Não é o contrário. Não é o... Como é que tu tá, Paulinha? Ai, tô na correria, tô na correria. Não é isso. Isso Bem não é natural. gregoriano. Isso não é natural.
E aí vem, né, gente, nós falamos no início, incluímos aqui toda a dor que a gente vem percebendo nesse momento, mas aí vamos pegar o outro lado, né? Vamos pegar a desaceleração que a gente está percebendo. Sim, tem uma série de consequências, né? Econômicas, na sociedade, um monte de adaptação que vai ter que acontecer, sim, é como uma tormenta, né? Mas a Paula falou no início aqui, né? A compaixão que a gente vem, assim, dia a dia, despertando na gente, né? Em consideração as pessoas que estão no nosso entorno, as ajudas que a gente tem dado e recebido, né? Tem muita coisa que está acontecendo por conta dessa desaceleração. Então agora a gente está podendo olhar, opa, estamos aqui numa live falando do tempo, é tempo de cura. Isso veio para nós, né? Para a gente falar aqui, é tempo de cura. É agora, é nesse momento, incluindo tudo que a gente está sentindo, percebendo. Olha que interessante, quantas vezes eu fui trabalhar, no tempo que eu trabalhava, assim, 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia, quantas vezes eu fui trabalhar gripada? Quantas vezes tu foi trabalhar gripada, Paulinha? Espirrando, com lenço, com aquela coisa assim absurda, né? Hoje, Deus o livre, se eu dou um espirro no supermercado, estão me mandando embora, né? Então, olha como está mudando essa perspectiva também, né, do cuidado com as pessoas, né? E a questão do distanciamento é ruim, mas olha só, eu agora, se eu tô doente, eu preciso ser cuidada. E antes a gente trabalhava doente, cara. A gente saía de casa, pegava ônibus, eu já trabalhei muito, peguei trem, espirrando, às vezes com febre, né? Então, sim, agora a gente pode começar, então, tá desacelerando, beleza. Então, a gente pode sim começar a repensar isso, a gente pode questionar, a gente pode rever o que está acontecendo para poder sim se curar, né? Então, eu falei mais disso do que do sincronário, né, Paulinha? Mas eu acho importante fazer essa inter-relação, assim, dessa coisa maluca que a gente consegue olhar com uma certa desidentificação, né? A gente olha, opa, o que está acontecendo aí, né? Porque já está nessa batida, nessa relembrança do ser natureza que a gente é, né? Então hoje é um dia mago. Olha que interessante. Hoje a gente acordou. Qual é o Kim do dia? Né? A pergunta que a gente se faz. Qual é o Kim hoje? Mago elétrico. Mago elétrico. Tá? O que quer dizer o mago elétrico? Aí o mago elétrico oferece 3 palavras-chave para o meu dia: encantamento, intemporalidade. Me esqueci a terceira. Presença. Presença, né? No aqui e agora. O mago é o aqui e agora. O mago é o xamã. Ele é aquele que está aqui fazendo o que tem que ser feito a cada momento. É uma energia, é uma frequência que chega todos os dias, que ela é uma combinação de luz e de som, né? Então, luz é esse selo do mago, que é um selo branquinho, bem bonitinho, que está lá no nosso post, depois vocês podem olhar, que é uma carinha assim, querida, né? É uma carinha querida. Pra mim é uma carinha querida. E ele tem esse nome elétrico porque ele é o tom do serviço, né? Ele não está sozinho, ele está dentro de um conjunto de outros Kins que formam um ciclo de 13 dias, que a gente chama de onda encantada, né? Então, a cada 13 dias, a gente vivencia uma onda encantada, né? Então, nós estamos aqui hoje, no terceiro dia de uma onda encantada, que se chama Onda Encantada do Humano. E aí, gente, o que o humano informa? Então, percebe aqui, ó, daí a gente começa a ir para um lugar de falar de virtudes. E aí, todos os dias, a gente se conecta com algumas virtudes, né? Então, sempre vai ter pelo menos 3, 6 para a gente olhar, né? Na verdade, são 6 palavras-chave todos os dias, né? E o humano, que é esse ciclo que a gente está vivendo, que hoje a gente está aqui no tom do serviço, né? Eu amo essa palavra, serviço, Paulinha, acho que tu também gosta, né? E o que a gente está... Ele está a serviço do que esse mago elétrico de hoje? Ele está a serviço do livre-arbítrio, da sabedoria, da influência. Então, sim, a gente está aqui também com a intenção de influenciar, mas influenciar com fundamento, né? com uma intenção muito genuína de contribuir, de oportunizar aqui
pessoas prestando atenção nesse agora, no que está acontecendo consigo, nas suas sensações, na sua visão de mundo, né? Então, refinar esse olhar, né? Então, o mago, a cor também informa, né? Então, cada dia tem uma cor, né? Um selo. Hoje é o selo branco do mago. Então, o branco, ele informa refinamento. O vermelho já informa início, né? Que foi o selo de ontem. Amanhã a gente tem um selo azul, que é de transformação. E aí tem uma coisa linda que eu vou introduzir, depois te passo a palavra, que é assim, por que a gente está junto, nós estamos juntas aqui, né? Nós fomos passar os últimos 4 dias do ano gregoriano, né? A gente foi... Pra gente não é. Nesse novo tempo que a gente vive, não existe Feliz Ano Novo, existe Feliz Novo Tempo. E nesse Novo novo tempo tempo, todos os dias. novo tempo todos os dias. Nós passamos 4 dias no Nova Terra, que é onde é localizado também o Instituto Lei do Tempo, né? Que é ancorado lá, tem os guardiões, são o André Styler e a Thierry, né? Lá do Sincronário da Paz. E a gente estava lá, eu fui, né? Cheguei lá, conheci algumas pessoas e bati o olho na Paulinha e senti uma energia, assim, uma coisa conhecida, né? E a Paulinha me contando também. E aí, Paulinha, o que aconteceu depois disso? Não, e a gente estava numa roda e eu vi, a Ana chegou um pouquinho depois e tal, e eu fiquei olhando para ela, não sei, porque ela chegou assim numa felicidade, sabe quando a pessoa tá com um brilho assim? E aí começou a gente se apresentar. E como é que a gente se apresenta? Com o nosso Kim, né? A gente se conhece mais pelos Kims do que propriamente por data de nascimento, o que faz, o que está fazendo, como está nesse momento. Né? Então a gente vai se apresentando dessa maneira. E aí a dona Ana fala assim, estrela planetária. E, gente, ela é minha análoga. E aí, quando eu fui encontrar ela, eu digo, tu é estrela planetária, eu sou um macaco planetário. E aí a gente se abraçou. Explica o que é o análogo, amiga. Então, como eu disse antes, cada Kim, né? Por exemplo, meu Kim é estrela planetária. Ele não está sozinho, né? Nessa matriz de 260 Kims, né? Cada Kim nosso tem um oráculo, né? Um oráculo de destino. Então, no centro está o meu de nascimento, que é a estrela planetária, né? Do meu lado, quem olha assim de frente do lado direito, tem um selo do lado que é o selo análogo, e que a gente chama como se fosse o parceiro energético, né? Então é uma energia complementar, uma energia mais como uma energia irmã, né? Que a gente chama. E a minha energia da Paulinha, nós somos como energias irmãs, o macaco e a estrela são análogos, né? Como a gente chama, mas eles também são análogos que a gente chama de perfeitos nessa linguagem, porque eles têm o mesmo selo, que é no caso, o selo do meu análogo é macaco, e o tom que está em cima, né, que é o tom 10, é o mesmo que o meu, né? Somos o mesmo, então nós somos análogas perfeitas, né? E aí a gente ficou convivendo esses dias e percebendo se realmente, né? Eu olhava para a Paula, às vezes eu pensava, às vezes eu dizia uma coisa e ela completava. Então, a gente viveu uma experiência muito interessante, assim, do meu ponto de vista, nossa, né? Mas é verdade esse negócio de análogo, né? E é uma tendência, né? Não é que seja uma regra, né? É uma tendência que a pessoa que tem o selo desse teu análogo seja uma pessoa muito com coisas muito assim familiares, né? E a gente é muito diferente, assim, nós não somos de temperamento, de personalidade iguais. Não é nesse sentido. Mas existem muitos aspectos nas características do macaco planetário que são assim, que reverberam para mim, assim, como se fosse algo muito antigo conhecido meu, né? E a Paulinha muitas vezes fala isso também. Então, nesse oráculo, a gente tem o análogo, a gente tem o guia, a gente tem do outro lado uma outra energia, que é uma energia que nos desafia, né? Até a Paulinha gosta de dizer potencial, né? Algo para a gente integrar. Eu falo só potencial. E tem um poder oculto, né? Então, todos nós, né, nascemos num dia que tem um Kim que tem esse oráculo. E que nasceu dentro de uma onda encantada, né? Então, eu pertenço à onda encantada da tormenta, né?
Então, o meu propósito enquanto Kim é o que a tormenta informa, que é a autogeração, a catalisação, a energia. A gente acabou de sair desse ciclo, então eu tô assim com tudo muito... Ainda assim, essa energia está muito presente. E a Paula já pertence à onda do vento, né, Paula? Aí, se tu quiser falar da É. tua onda... Ah, eu adoro a minha onda. Porque a onda, gente, ela fala do nosso propósito. E o vento fala em comunicar espírito e alento. E tem muito, 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 muito a ver comigo, sabe? Então eu me identifico e tenho uma paixão muito grande. E sou muito macaca, por isso que vocês viram que eu cheguei. Eita, isso, eu sou uma macaquinha, que o macaco fala da brincadeira, da magia, da alegria e da ilusão, sela ilusão. Então eu sou uma macaca, sou uma macaca com cronopsi, macaca. Então vocês, essa sou eu. Mas eu queria falar dessa questão análoga, assim, que eu sinto muito, que são energias complementares. São energias diferentes, né? Frequências diferentes, né? Como a Ana falou, a gente não tem essa questão parecida de personalidade, mas eu vejo que é muito complementar. E teve uma vez eu e a Ana, a gente estava conversando, e aí a gente estava falando muito da gente ser quem a gente é, né? E tentar ser a nossa verdade aqui. E aí eu me lembro que eu falei para ela, quanto mais tu for a tua verdade, mais eu vou aprender. Quanto mais eu for a minha verdade, mais tu vai aprender. Porque eu acho que isso que vai espelhando e vai nos permitindo esse crescimento juntas, né? Então, eu vejo o análogo muito assim, sabe? Como uma energia complementar e que nos faz potencializar. Eu sinto muito essa força, assim, sabe? Que como, pelo menos, né? Acho que não é uma regra, como a Ana falou, né? No nosso caso, eu sinto assim, que parece que impulsiona a eu ser eu, né? No meu singular, ela ser ela no singular dela, que a gente possa ser nós de uma maneira curadora, né? Porque há cura em todas as relações e numa relação assim, onde há um complemento muito grande, se transforma em uma grande bênção. É assim que eu sinto, pelo menos, a nossa relação, querida amiga Estrela Mara. Então, agora tu falou a palavra, eu vou pegar o gancho, né? Tu falou a palavra de potencializar. Eu acho que... Aí eu me lembrei de uma coisa importante de trazer aqui. A gente está falando do tempo de cura. Então, antes de seguir o sincronário, nós já vínhamos numa caminhada, né? Sincronicamente, né? Tanto Paula e eu, nesse caminho de buscar autoconhecimento e de trabalhar com autoconhecimento, né? De servir como terapeuta, eu como coach, né? Agora estou mais terapeuta do que coach. Então, esse caminho já vinha acontecendo. E quando chega essa informação da lei do tempo, né, gente, é muito mais do que o Kim, é muita informação. Nossa, muito mais José que onda, Arguelles, muito mais tudo. José Arguelles que estudou e que compilou tudo isso, que canalizou isso também, levou muitos anos estudando e se dedicando, né, para deixar esse legado. Então, tem N fontes aí para pesquisar, depois pode mandar mensagem, eu faço uma curadoria, né, de sites, de Instagrams para pesquisar, porque a nossa intenção aqui não é dar aula sobre isso, mas Não, surgiu aqui da gente dar uma citada aqui em alguns detalhes, porque são detalhes que fizeram toda a diferença para a relação que a gente tem aqui se estabelecer no nível que a gente está se propondo, né? Com muita profundidade, com muito respeito e principalmente buscando o essencial de cada uma, nessa partilha que a gente vem fazendo enquanto profissionais que trocam figurinhas, mas que também se interrelacionam e que se cuidam, que se curam, né? A gente vem num caminho de autocura, né? Cada uma consigo, mas nessa relação que a gente estabeleceu, que foi por conta da gente seguir o sincronário e estar lá naquele evento maravilhoso, que a gente ficou lá conectada, né? Com esse ser natureza que a gente é, nesse lugar que quem não conhece, sim, merece conhecer, né? É muito abençoado, muito bem ancorado. E então, assim, a gente já vinha nesse caminho. E aí, quando junta essa informação e juntam esses recursos, e aí é uma coisa importante de falar, que para que a cura aconteça,
Porque são muitas curas, né? Na verdade, não é uma cura, são muitas curas, é um cuidar constante. Existem N recursos. Então, por exemplo, a perspectiva das constelações, né? A perspectiva sistêmica, que eu venho já há alguns anos também me aprofundando, a Paula também, né? É muito legal a gente ir percebendo, assim, essas sincronias, né? Nos caminhos. É. Também amplia o olhar, né? Tem várias outras técnicas, né? Hoje em dia, muitas técnicas que ampliam. Mas o sincronário em especial, né? E não é por acaso que a gente está falando dele, é porque ele ajuda na disciplina diária, né? Em todo dia a gente relembrar esse ser natureza. E aí a gente relembrando esse ser natureza, a gente vai ser um melhor advogado, uma melhor terapeuta, um melhor professor, né? Eu ensino não, né? Apresento muito essas informações, né, do sincronário para os meus filhos, né? Eles me escutam muito falando sobre isso, até eles estiveram agora no Nova Terra comigo, né? E ficaram lá imersos. E é incrível como as crianças assimilam muito facilmente tudo, assim. Porque, claro, eles não estão ainda condicionados como nós adultos, né? Que já estamos aí com uma bagagem gigante nesse caminho, né? Temos. Então eu noto assim, olhando para as crianças, como é tudo muito óbvio. É muito óbvio as coisas, né? Para Lívia, para o Dani, né? Que estão aqui, acho que teu filho também, né? Teu filho é um mago, inclusive, né? Sim, meu mago harmônico, coisa mais amada dessa vida. Gente, Então tem isso. o Tzolk'in na prática passou pelo meu anel, o anel do macaco planetário na última, que máximo! Sim, a Vânia, querida. Aham. Ó, o pessoal botou Querida, ela disse que gente. adorou a energia. Botaram aqui o Arrou. site do Tzolk'in para pesquisar. Isso aí, gente. Tem um monte de informação grátis, assim, ó, muita, quem quiser se Nossa! aprofundar, vale a pena. Mas, Paulinha, eu acho que é importante também a gente. Eu me empolgo, né, gente? Se deixar, eu fico falando. Mas acho que é Aqui, legal que. ela tá falando, amiga, ela tá falando assim, ó, que lindo. Calma aí, deixa eu ler. Eu consigo Lindo ler. isso que tu falou. Todos os dias nós nos lembrar que somos como disciplina. E aí a gente trabalhou, né, na jornada com o Rica e falando da disciplina. E ele fala que a disciplina é trazer consciência para quem tu é, né? Aprender sobre quem tu é. E isso é muito lindo, tu ter essa percepção do que essa palavra realmente quer dizer. Pleno de si, né? Disciplina, pleno de si. Pleno de, Tô brincando. pleno de si. E então, ele fala muito, né? E aí tem muito a ver com o que a Ana estava falando, dessa plenitude de si com a natureza, né? Com o ciclo natural. Só para fazer esse parênteses, amiga, segue o baile que tá lindo. Arro, vai lá. Sim, não, e aí eu acho que fazer esse casamento, né, de seguir o Tzolk'in, o Sincronário da Paz, que inclui o Tzolk'in, né, que é a matriz dos Maias Galácticos, né, de 260 a 15, ela acontece dentro do Sincronário das 13 Luas. Então, cada dia a gente vai experimentando, né, essa energia e vai percebendo, para mim está muito claro, assim, que o tempo, ele tá é a mente que percebe o tempo, né? Ele não é algo que a gente possa medir assim dessa forma como a gente vem medindo, né? Nesse tempo é dinheiro que a gente está acostumado, né? É muito mais a percepção do que a gente faz com ele. Então tem uma máxima que é tempo é arte. Por quê? Porque é o que a gente faz no tempo. Né? O tempo é o que a gente faz no tempo. Né? E isso é arte. Então tem a arte que é conhecida, sim, né? As pinturas, as poesias, música, etc. Sim, mas nós todos somos artistas, né? Até a Vânia estava falando disso esses dias, acho que no dia do meu Kim, era a live que ela estava fazendo, da Estrela Planetária, né? Nós todos somos artistas, né? Na medida que a gente fizer o que a gente tem para fazer, né? Seja lá o que for, né? O fazer de cada um, com presença. Isso vira arte. Um bolo, né? Eu faço caponata, né? Então, assim, a caponata que eu faço fica maravilhosa.
A Hilda tá aqui também, eu acho, assistindo. A Hilda faz um campeonato incrível. Por quê? Porque eu estou presente para aquilo que eu estou fazendo, né? A energia que eu coloco naquele alimento. Então, até um alimento vira uma obra de arte, né? À medida que a gente vai estando presente para aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que Isso tem até a ver mais com simples. cura. O servir, o lavar uma louça, amiga. Tu estar presente, tu tá conectado com esse tempo natural, tu tá conectado com a arte, tu tá conectado com a natureza. E ali que eu falo que essa presença, ela é curadora. A presença, ela traz a cura. Eu sinto muito sempre nesse lugar, assim, sabe? Quanto mais presente a gente tá, perceptível as ações, as emoções, mais cura a gente tá. E às vezes a gente fala de cura de uma dor, de alguma coisa assim. E, e às vezes a gente, nessa negação dos nossos processos, às vezes a gente não entende que esse processo, ele é necessário e que muitas vezes a cura está nesse processo, está nesse desafio. Então, por isso que essa negação, essa fuga, das vezes, a gente de olhar as emoções, de olhar o que acontece, de não estar presente, de fugir da vida, de viver no automático, ele, além de tudo isso que a gente já falou, às vezes a gente está evitando um processo que normalmente esse processo desafiador de olhar para isso é a própria cura. Às vezes é uma doença que às vezes a gente pensa que ela tem que ser curada com o médico, o que eu quero dizer aqui é um pouquinho mais complexo, não sei se eu vou fazer ser entendida. Mas às vezes a gente acha que a cura é sarar. E às vezes a cura é tu vivenciar. Aquele processo que tu está vivendo é o teu processo de autocura. É necessário aquele caminho que as pessoas acham que é doente ou da dor, enfim, alguma coisa assim. Não sei se eu fiz clara. É É, que eu gosto dessa questão bem do processo, sabe? sim, aí tem uma palavra que eu gosto muito, que é atravessar, né? Atravessar o que seja lá o que está te acontecendo, mas atravessa isso, tipo, passa por dentro disso, não dá a volta, né? E tá Exato. aqui falando alguém que durante um bom tempo, e eu já era coach, eu ainda fazia isso, eu tapava muito sol com a peneira, assim, né? Achava, ficava lá pagando de fortuna, de que aqui tá tudo bem, e eu ajudo os outros, né? E aí chegou um momento que estourou, né? Estourou e eu tive que pedir ajuda, né? Então, e aí quando eu fui pedir ajuda, eu comecei a entrar em contato com as minhas emoções, com a minha percepção. E aí eu quero fazer o gancho daquela máxima, assim, que é muito verdade para mim, que mudar a percepção é curar. Então, aqui a gente está falando e a gente está proporcionando, pelo menos quando tu fala, Paula, eu escuto e eu fico, né? É um outro ponto de vista, né? Então, quando eu tô com o outro, né? E a gente está se cuidando, né? No sentido de estar se ouvindo, se acolhendo, né? Deixando o outro trazer, né? A perspectiva dele, se escutando, a gente está tendo a oportunidade de mudar a percepção sobre aquilo que a gente estava trazendo, né? E quando eu mudo a percepção, olha, não estava enxergando isso, né? Então, isso é uma coisa que a perspectiva sistêmica faz muito, né? Nos ajuda muito, tá? Um baita recurso. Mas o Uhum. sincronário, especificamente, né? Viver dia a dia esse cultivo também vai ajudando e vai inconscientemente vai nos trabalhando. Por isso que são imagens, né, coloridas, para estimular esse lado criativo da nossa parte cerebral, né, para ajudar a gente a sair do condicionamento da racionalidade, né, de tudo ter que entender, né, e a gente está indo para um tempo, né, para uma era, a gente está já numa nova era, em que a gente precisa refinar a nossa percepção, o nosso sentir. A gente foi muito tolhido, né, durante um bom tempo, do nosso sentir. E agora a gente está podendo, por uma via não tão gostosinha, né, um jeito não tão gostosinho, né, uma pandemia,
Mas a gente está vivendo um tempo em que a gente precisa estar atento ao que a gente está sentindo. Ai, tô com uma dor de cabeça. Ai, tô, né, pessoal, tô com uma dor de garganta. O que que pode ser? Né, tô com diarreia, né? Então, infelizmente, é por vamos dizer assim, um jeito mais radical, né? Mas, por outro lado, eu estou precisando prestar atenção nos sintomas do meu corpo. Mas e como seria se a gente prestasse atenção, ao invés de prestar atenção porque tem algo que pode doer, mas prestar atenção para prevenir que algo doa, para que a gente se conecte de fato com o que a gente é, com quem a gente é. Então, eu não sei tu, Paula, mas conhecer mais, assim, né, através do sincronário, principalmente, as características dessa energia do dia que eu nasci, me ajuda a relaxar um pouco mais em características que eu percebi em mim e que, porque era diferente da maioria, eu tolhia, né? A gente tem uma tendência, né, especialmente aqui nessas redes sociais, a ficar todo mundo na mesma, né? Alguém posta um negócio, às vezes, né? Tem assim essas modinhas, às vezes, eu não curto muito, gente, desculpa aí. Às vezes posta um negócio lá, um teste, um negócio, aí a galera posta, ou é dia dos namorados, então tem que postar uma foto de namorado, né? Tem uma coisa no ar que parece que a gente tem que estar todo mundo falando a mesma coisa, assim, dizendo a mesma coisa. Agora imagina que maravilha se todo mundo começa a dizer aquilo que de fato está percebendo. Nossa, como fica florido esse jardim, né? Como ele fica diverso, assim, como tudo fica mais interessante, né? Eu acho tão interessante quando a Paula, tipo, ontem, assim, a gente fez muitas trocas ontem sobre os nossos temas, né? Assim, da nossa convivência e das nossas coisas profissionais, que a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também. E como é interessante quando vem um contraponto, assim, uma coisa que eu não estava pensando. Ah, mas tem isso, Ana, olha, né? Ah, eu não tinha pensado nisso, deixa eu sentir aqui. Como é diferente isso, né? E como fica rica a relação, né? Então, isso também acho que é um jeito interessante da gente ir se curando, estabelecer relações em que a gente possa aprofundar um pouco mais, sair do raso. As relações de cura, né? Aqui, ó. Sincronar é escolher o caminho do amor. Está desperto para colher as sombras e curar. Delícia aprender e ler as sincronicidades. É pura conexão com a verdade do nosso coração. Ah, que delícia! Ô, Vânia, querida. E ela falou aqui, nós somos tormenta. Sim, sim, sim. Tormenta ressonante. Sim, da onda do caminhante, né? Então, Da olha onda do caminhante. que coisa interessante, né? A gente, o tempo todo os números eles estão informando algo, né? E existem as harmônicas entre os quins, né? Então, por exemplo, eu e a Paula, quando a gente soma os nossos quins, dá um terceiro quin, que é o quin de nós duas juntas, né? Uma energia. Então, hoje a gente está aqui juntas, tormenta, né? Que tormenta? Tormenta ressonante, da onda do caminhante. Então, tudo em forma, né? Tudo E em é forma. interessante porque a gente vai. Ah, a tormenta ressonante fala isso. Tá. Como é que eu sinto isso, né? Então, ir percebendo assim como é que rebate. Então, nós duas somos, por exemplo, planetárias, né? A gente tem essa mesma energia de aperfeiçoar, de manifestar. Manifestar. E juntas a gente faz um tom que é ressonante, que inspira, que canaliza, né? Então, a gente olhar também por essa lente para as relações ajuda a acolher um pouco mais o outro, né? Então, eu tenho, por exemplo, não sei se a Hilda ainda está aqui, mas eu tenho uma grande parceira que é a Hilda, e que nós duas juntas somos dragão lunar. E o tom lunar, ele é o tom assim, ó, que tem palavras polarização, estabiliza, né? Então, polariza, né? Traz um outro ponto para quê? Para estabilizar, para ver o que não está vendo. E realmente, assim, olhando para nossa relação, muitas vezes a gente já se pegou assim com questões, né, para olhar, né, algo que eu trago que inspira ela a olhar para alguma coisa e vice-versa, e a gente cresce, né? E a gente vai crescendo. Por quê? Porque a gente vai acolhendo a relação, né? Vai se curando, vai caminhando e se curando, né? Então, Lindo. Amiga, agora são 9h10.
Jesus amado, nem vi o tempo passar. 9 e Olha só. 10. 9 e 10. A gente falou assim, gente, a gente passou pelo sincronário, pelo calendário das 13 luas. É um assunto que é mais para vocês sentirem do que entender, né? Porque ele aparentemente é complexo. Depois a gente vai entrando, a gente vê que não é tanto. Mas é mais assim nessa questão de trazer é, esse olhar de amorosidade para quem vocês são, desse olhar das relações, desse olhar o quanto vocês podem se curar através de olhar para vocês, se conhecerem, né? E eu acho que o calendário ele traz muito isso. Tu te olhar, tu te aceitar, tu perceber o outro, tu saber como funciona e tu saber que é uma engrenagem, que todos ali se complementam e que nenhum é melhor ou pior que o outro, que tudo ali tem uma função, sabe? Que se une tudo num só. Então, aqui, o tempo de cura, que é esse estado que eu sinto muito como uma presença, né? Como a percepção, o autoconhecimento, a profundidade das relações, o olhar amoroso. A gente também quer trazer aqui o que, Ana? Então, a gente falou, né, ontem alguns posts, a gente já citou ali o movimento Tempo de Cura, que é esse movimento que a gente está buscando ancorar juntas, né, em que a gente possa estar se acolhendo, né, e que a gente possa ser um canal para oportunizar a cura, né, as curas todas, né, que a gente possa estar se cuidando juntos. Então, por exemplo, aqui no Instagram, o canal, né, enfim, a página do Instagram, conforme eu estava falando com a Paulinha ontem, assim, eu não imagino ser uma página pública para colocar divulgação de eventos, né? Que seja um espaço onde tu sintonize assim com o teu autocuidado, com o teu autoolhar, né? Então a ideia é a gente promover movimentos que sejam curadores, né? Que sejam de cuidado. É como a gente se cuida uma outra, que a gente possa estar todo mundo se cuidando, né? E aí a gente vai trazer, com certeza, temas, né? Vai trazer outros terapeutas, outros profissionais que também ajudam a cuidar, né? Que também são essas pessoas chaves aí, né? Que a gente conhece um monte de gente. Então, que a gente possa quebrar esse paradigma de que a rede social, ela toma o nosso tempo, que ela não, que ela serve para gastar tempo. Não, que tu se lembre, assim, Instagram, Movimento Tempo de Cura, deixa eu ir lá me cuidar um pouquinho. Essa é a Exato, intenção. Deixa eu ir lá me cuidar um pouquinho, exato. né? Então vamos dar uma enganadinha na mente que liga Instagram com superficialidade e vamos aprofundar, por que não, né? É Vamos porque tem a mergulhar. opção, né? Tem as escolhas. Tu pode olhar, sim, a superficialidade, mas tu pode olhar algo que te acrescente. E tem muito, gente. Não é só o tempo de cura que vai trazer essa proposta. Tem muitos. Mas a Muitos. nossa proposta ali, Janine, estou adorando, não entendo pouco, mas não tem problema. Você está adorando é que tua alma está se reconhecendo aqui, querida. Isso aí. Linda, beijo. Então, esse movimento, eu e a Ana, né, eu sinto de falar assim, foi uma união de percepções, de intenção, né, para trazer tudo que a gente estuda, tudo que a gente pratica, tudo que a gente busca na nossa vida, trazer também para vocês de uma forma legal, amorosa. Então, a ideia é ter esse movimento, né, de Alegre, trazer alegre. alegre, fluido, brincalhão, mas também com muita seriedade, mas também com muita disciplina. E tu trazer esse movimento não só para o Instagram, a ideia é trazer esse movimento para as cidades, é ter também um espaço físico agora de início, né? Quem sabe o que pode ser, a gente entrega para o universo, ele que sabe tudo, né? Então, esse movimento é esse fluir dos nossos saberes, da nossa medicina, de cada uma de nós, para que a gente possa agregar com a medicina de vocês
E há um movimento de autocura, todos nós, né? Eu acho que é esse abraçar, assim, não sei. Arro! A macaca aqui é terrível. Ai, ai. Arro, pra quem não sabe, é quando o que o outro diz reverbera no coração, assim, é aquilo que eu diria. Então, assino embaixo, né? Tudo que tu disse aí, Paulinho. Grata.